Deixa eu te perguntar algo que você pulou. Foi rápido, peraí que eu tenho que perguntar uma coisa que, sem dúvida, vocês estão querendo saber isso aí também. Eu lembro que a primeira vez que você apareceu assim pra mim foi numa entrevista em Jô Soares. Eu me lembro muito, né, de eu tava deitado 2016. numa rede, eu tava deitado numa rede em casa, de noite assistindo, e eu gargalhava, meu Deus, quem é essa humorista? E Jô Soares, assim, bolava de rir na cadeira dele, com aquela risada dele, e Bira se acabava de sorrir, era incrível. E a minha pergunta é assim, quando foi que você... Porque assim, a gente que é da saúde tem uma postura mais fechada. Eu até brinco assim, eu sou uma pessoa super divertida. Você que me conhece os bastidores. A gente não transparece muito isso, porque às vezes... Ele é muito mais legal, gente. Pois é, aí às vezes... ele já é legal. O André que eu conheço é muito mais legal. Mas às vezes a gente se blinda disso para não parecer que a gente sabe menos ou que é menos intelectual, porque se você leva isso de uma forma muito jocosa, a pessoa tira um pouco disso. E você contou aí de quando você venceu várias crenças limitantes disso para a sexualidade, mas você não é só humorista, você é uma artista nata. E quando foi que você se descobriu não só uma profissional da saúde, mas uma grande artista que você é? Porque eu não sei se vocês já assistiram, mas assim, essa mulher no palco de teatro é uma coisa... Eu saí com dor na bochecha de tanto que eu sorri, assim, de gargalhar. Então, sou boa mesmo. Só um detalhe, se você ainda não assistiu, ela tá com várias peças, vai lá no link da bio dela, que vai ter as peças dela pelo Brasil inteiro, das mulheres bem-sucedidas, e o que é que pode dar errado na cama, que Esse é assim... é o nome da peça. Um dos melhores espetáculos que eu já assisti. Então, quando foi, amiga, que você se descobriu artista e fez essa mudança de uma profissional muito bem reconhecida na fisioterapia para uma grande artista também? Pronto, eu já me fiz essa mesma pergunta. Eu lembro a primeira vez que a gente foi fazer o teatro, lá em Brasília. O Leandro falou assim, amiga, vamos fazer um teatro? Eu falei, bora. Ele, então tá bom. Deu as costas e saiu. A gente estava num lanche, na hora do lanche, dentro da empresa. A gente já tinha o digital. E ele tava estudando stand-up comedy, ele falou assim, aí ele entrou, tava tomando um leite, ele falou assim, bora fazer um lanche? Bora fazer um teatro? Eu falei, bora. Ele, então tá, e saiu. No outro dia ele falou assim, eu vendi. Eu falei, vendeu o quê? Ele, o teatro? Eu falei, que teatro? Ele, o que você falou que ia fazer? Eu falei, mas a gente não tem teatro. Ele, mas depois a gente resolve isso. Eu falei, como assim, louco? Ele, não, eu vendi 100 ingressos ali, rápido. Aí eu falei, 100? 100 tá bom. Ele, não, na verdade eu vendi 6 sessões de 100. Eu falei, meu Deus do céu, Leandro, você é doido. Então, numa sentada ele vendeu 600 ingressos. Eu falei, pô, então nós vamos ter que fazer. E aí eu fiquei muito tempo me perguntando quando foi que eu virei artista. E, na verdade, cada chá de lingerie que eu fazia para 10 mulheres, para 15 amigas, para 20, para 30, foi uma preparação. Era um palco. Só que era um palco para 10 pessoas, para 15 pessoas. Então, eu fui me preparando. Lembra que eu falei que quando eu era criança eu gostava de dar aula? Eu acho que o artista, ele é um grande professor, na verdade. O palestrante é um grande professor. Então, eu só fui adaptando isso daí. Eu sempre gostei muito, eu também sou uma pessoa muito bem-humorada, eu tenho uma leveza muito grande e eu tenho uma naturalidade muito grande para poder fazer as coisas. Fui aprendendo muito nesse dia a dia, porque eu tinha que falar de um assunto que já era difícil, só que eu era uma boa professora. Então, eu era uma boa... E uma grande comunicadora. Soube ensinar. Aí, quando eu falei, então o que eu faço lá no chá de lingerie? A mesma coisa que você faz os seus cursos, só que mais divertido. Falei, então tá. Aí testei uma vez, aí você conta uma piada, dá certo, você repete. Claro. Deu certo outra vez, você melhora. Melhorou a segunda vez, o povo continuou rindo, você melhora de novo. Não deu certo, você volta pra segunda. E aí você vai treinando. Então eu treinei durante 15 anos antes de ir para um palco grande. Mas quando eu fui, a gente fez essa peça de 100 pessoas e quem escreveu o texto da peça fui eu. A minha peça, ela é minha. 98% do meu texto, ele é originalmente meu. Tem uma piada só que o Leandro sugeriu na época que até hoje eu uso e faz, que deu muito certo. Mas o meu texto é meu. Que texto? O texto que eu contava no chá de lingerie. E por que eu sei tanta coisa? Tu é médico, tu sabe. A pessoa chega da tua frente, ela te conta tudo. Então as pessoas me contavam as coisas. Era um grande laboratório, né? Um grande laboratório. As coisas mais engraçadas, divertidas, absurdas. Eu falava, não é possível que isso aconteceu. Ela, te juro. E aí eu só contava as mesmas histórias que me contavam aí, só que de uma maneira engraçada, mas sem tirar nem pôr, gente. Tudo que eu conto é uma grandiosa verdade. E é por isso que rola uma identificação com o público. Porque o artista...
ele sabe que o trabalho dele é bom quando há uma identificação ali com o público de um grande filme, uma boa peça de teatro que você assiste, ou um livro que você lê, que você gosta. Há uma identificação. As pessoas querem se ver identificadas. Ou ela tem que se identificar com a história, ou ela tem que fugir totalmente da realidade dela para poder esquecer os problemas dela e sonhar e idealizar que aquilo que está sendo contado é uma verdade. Então, nas duas esferas eu vou muito bem, eu navego muito bem. Porque ou você já passou algum perrengue no seu relacionamento, ou você gostaria de conhecer alguma história daquele jeito ali. Porque não tem jeito. Porque senão você não está relacionando com ninguém, nem consigo mesma. É verdade. Então, isso foi dando muito certo. E aí, eu lembro que a gente fez esse teatro lá em Brasília para 100 pessoas. Montamos o texto, o roteiro, eu lembro direitinho que a gente ensaiou com as pessoas da equipe. Eu falei, gente, senta aí que eu vou contar para vocês. E eu contei e falei assim, não, bota essa primeiro, bota essa para cá, puxa essa piada. Mas foi um grande chá de lingerie. A minha peça de teatro hoje é um grandíssimo chá de lingerie. E aí eu lembro que aí a gente saiu de Brasília, que foi para 100 pessoas, e fomos para Goiânia. Só que o Teatro de Goiânia era o Teatro Rio Vermelho, são 1.890 lugares, quase 2.000 pessoas. Falei, gente, mas o que acontece que do caminho do 100 para dobrar é 200, de 200 é para 400, por que vocês saem de 100 para 2.000 pessoas? Como assim? Eu já tinha palestrado em eventos grandes, mas uma coisa é você palestrar num evento que tem diversos palestrantes. Claro, você vai dar uma aulinha ali, né? Então você fala assim, pô, a galera veio para ver os outros também. O outro é eu saber que tinham 2.000 pessoas saindo de casa e pagando para me ver. Eu falava, não vai, Senhor, e agora, e se ninguém foi, eu juro por Deus. Eu falava, se ninguém foi, e lotou. Foi um sucesso, casa cheia, 2.000 pessoas. Eu lembro que nesse dia eu tava no banheiro tomando banho, muito nervosa, foi um dos dias que eu fiquei mais nervosa da minha vida. Eu vou voltar no jogo. E eu falava, Senhor, não vou dar conta. E aí eu tomando banho, de novo, eu com as minhas crenças, eu juro que eu escutei Deus falando no meu ouvido, minha filha, eu já te preparei durante 10 anos para esse momento. Fica tranquila, você sabe o que fazer. E aí eu acalmei nessa hora. Falei, ai, Senhor, é verdade, muito obrigada. Fui pro palco e me diverti, porque eu acho que é sobre isso. A gente precisa se divertir com aquilo que a gente faz.